Olá a todos que acompanham este canal aqui do YouTube, está começando mais um BDM, vou fazer junto com vocês o meu planejamento de trabalho para essa sexta-feira, dia 17 de dezembro, onde eu vou focar na Bundesliga 1 e 2 e na Série A italiana. Temos ainda a La Liga e a Primeira Liga de Portugal, mas eu vou focar apenas nas equipes que eu costumo trabalhar, então essas duas outras competições eu vou deixar de fora. Se você está chegando agora, esse é um canal sobre trade esportivo, meu nome é Theo Borges, seja muito bem-vindo. Se você não entender alguma nomenclatura, alguma coisa que eu falar por aqui, se ficar estranho, você tem um curso aqui embaixo, gratuito, sobre trade esportivo, que vai te levar do nível completamente iniciante até um nível bem avançado, e é gratuito mesmo, tá? Não tem pegadinha. Esse BDM, esse quadro aqui do meu canal, é uma criação de cenários para trabalhar ao vivo. Então, se você está chegando agora e está procurando palpite, está procurando dicas, você vai encontrar em outros canais por aí várias dicas, vários palpites, tem canais excelentes. Mas por aqui eu vou criar cenários para a gente trabalhar ao vivo. Vou te dar bastante informação sobre as equipes e, obviamente, você faz essa informação o que você preferir, tá? Mas eu não te aconselho ficar pegando o que eu faço aqui e transformando em aposta seca, em múltiplo, porque não é esse o intuito do BDM. E eu não faço isso de maneira alguma, tá bom? Então vamos lá. Bom, eu vou começar com o jogo do Bayern. A gente teve o jogo do Bayern agora contra o Stuttgart, foi uma partida 5-0. O Stuttgart sofre muito ainda com uma falta de um... Eu vou comentar do Stuttgart porque eu preciso fazer essa introdução para falar do Bayern, tá? O Stuttgart sofre muito com a falta de um atacante de referência. O Stuttgart subiu da Bundesliga 2 há 2 temporadas. E desde que o Mário Gomes se aposentou, aquele Super Mário que jogou no Bayern de Munique, o Stuttgart não conseguiu um homem de referência. O atacante principal do Stuttgart é o Kalajdzic, que é um reserva da seleção austríaca, para você ter uma ideia, só que ele está lesionado ainda, se não me engano ele está retornando ainda de lesão. E o Stuttgart não reforçou tanto o elenco para a Bundesliga 1. Então me parece um elenco, um apanhado de jogadores que poderiam estar disputando a Bundes 2 sem um homem de referência, tá? O que isso tem a ver com o Bayern? O jogo do Bayern contra o Stuttgart foi mais um jogo onde a gente viu um Bayern dormindo contra uma equipe às vezes não tão capacitada, mas mesmo assim, pelo fato dessa equipe não ser tão capacitada, o Bayern acabou vencendo com sobra, né? O Bayern é aquele time que mesmo que ele saia atrás, ele consegue virar quando ele quer, e quando ele sai na frente é bem provável que se o time não se organizar, ele acabe goleando. Foi o que aconteceu com o Stuttgart. O Stuttgart tinha totais chances de marcar pelo menos 1 ou 2 gols contra o Bayern, mas na falta de daquele homem de referência que eu comentei com vocês, o Stuttgart não conseguiu chegar a nenhum gol. E o Bayern, mesmo criticando muito a parte defensiva do Bayern, parece que sem o Kimmich, realmente o Bayern não dá liga, né? Realmente parece que o Bayern não tem aquela segurança toda. E muita gente que assiste os jogos do Bayern, muita gente que teve o prazer de ver o Bayern jogar em campo, tem muitos portugueses amigos que foram ver, por exemplo, o Bayern jogar na Luz contra o Benfica, falaram a importância do Kimmich, né? Um jogador que às vezes não aparece tanto na imagem, mas é um jogador que desempenha um papel importantíssimo e que agora está com problemas de Covid, né? E isso faz com que o Bayern esteja muito exposto. Então, corriqueiramente, a gente vê o Bayern sofrendo situações de ataque, sofrendo contra-ataque, tomando situações de gol. Contra o Mais, na partida retrasada, tomou um gol. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai pegar agora um Wolfsburg. Talvez não tenha adversário melhor para o Bayern pegar em relação a momento, né? O momento do Wolfsburg é terrível. O Wolfsburg chegou a liderar o campeonato alemão durante várias rodadas de forma invicta. E agora, se eu não me engano, está na 11ª colocação, ladeira abaixo, tá? E o Wolfsburg vem de 4 derrotas seguidas dentro de casa, se eu não me estou enganado. Ó, juntando aqui, eu ia falar dentro de casa, mas o Wolfsburg vai jogar fora. Mas vamos puxar aqui. Olha isso aqui, cara. Olha, a última vitória do Wolfsburg foi contra o Augsburg. Um time que também briga lá na parte de baixo da tabela da Alemanha. Olha aqui o Augsburg em 16º. Então o Wolfsburg perde. Cadê? O Wolfsburg perde para o Hansa Rostock no amistoso. Isso aqui é desnecessário a gente comentar. Amistoso não vale de nada. Aí temos um empate com a Arminia Bielefeld. Empatar com a Arminia fora de casa, eu posso dizer que é um resultado mediano para baixo, porque o Arminia é um time que deve cair esse ano. Perdeu para o Sevilha fora de casa, aí perdeu para o Dortmund em casa, ganhou,
perdeu para o Mainz fora de casa, perdeu para o Lille em casa, perdeu para o Stuttgart em casa e perdeu para o Colônia de virada em casa no último jogo. Gol do Modeste no finalzinho. Então não tem adversário melhor para o Bayern pegar. Isso quer dizer que eu posso fazer back ao Bayern 1,18? Olha, tendo em vista o histórico recente do Bayern, eu não tenho certeza, eu não posso afirmar aqui que o Bayern está com algum problema interno, tá? Mas tendo em vista o que está se passando na parte defensiva do Bayern, eu não viria para esse back Bayern com tanta expectativa. E se eu tivesse que listar alguma coisa aqui, seria para gols. Por quê? Apesar, não adianta eu chegar e falar assim, o Wolfsburg vem de várias derrotas seguidas, o Wolfsburg é uma merda. Quem acompanhou o jogo do Wolfsburg com o Colônia, viu a quantidade de chance produzida pelo Wolfsburg, principalmente em contra-ataque. E esse é justamente o cenário esperado aqui. O Bayern com a bola, causando imposição ofensiva no campo do adversário e, obviamente, dando espaço para o contra-ataque. O Wolfsburg tem, principalmente em contra-ataques puxados pela direita, que é justamente a linha onde o Davis sobe mais, né, o ataque do Bayern pela esquerda. O Wolfsburg ataca muito por aquele lado. Isso vai fazer ou com que o Bayern reduza um pouco essa exposição do Davis, recue um pouco o Davis, porque se o Davis continuar subindo o tempo todo ali, com o Sané ou com o Gnabry, dependendo, o Gnabry jogou pela esquerda contra o time do Stuttgart, isso provavelmente vai dar espaço para o Wolfsburg, tá? Com todo respeito, o Bayern não tem jogado futebol para ser back em partidas consecutivas, tá? O último jogo contra o Stuttgart eu não encontrei em nenhum momento uma superioridade do Bayern que justificasse para os meus métodos estar a favor. Então trabalhar back aqui no Bayern, vir trabalhar em back Bayern, com a imagem dos jogos passados, não me dá essa confiança. Se o Bayern entrar com um padrão de superioridade massacrando voos, tudo bem, tranquilo. Mas o cenário que eu estou criando aqui é um cenário para gols, onde provavelmente o Bayern também vai tomar gol aqui nessa partida. Eu acho bem difícil, se o Wolfsburg jogar do jeito que joga, o Bayern não sofrer pelo menos um gol. E a gente também tem o critério de bola parada do Wolfsburg, que é bem interessante. Tá? Então, para esse jogo, depois de fazer todo esse cenário, eu venho para trabalhar o mercado de gols, porque mesmo achando que o Bayern de Munique é extremamente superior ao Wolfsburg, e o Bayern só perdeu uma partida em casa esse ano, são 7 vitórias e uma derrota, nenhum empate, foi justamente contra o Frankfurt. Realmente pegar o Frankfurt por Bayern tem sido um calcanhar de Aquiles. Mesmo assim, mesmo sabendo que o Wolfsburg talvez seja o melhor adversário para se pegar, o Wolfsburg está numa má fase. Isso não quer dizer que é um time horroroso, porque é um time que produz, é um time que cria, talvez seja um time que perde muitas chances realmente, mas talvez nessa fase do Bayern, por ser um time que está cedendo tanto espaço, o Wolfsburg acaba encontrando espaço para poder fazer também o seu gol. Por isso que eu vou ficar de olho primeiro, inicialmente, no mercado de gols. Se o jogo começar e for completamente diferente do que eu estou esperando, que o Bayern coloque a bola no chão, não consiga deixar, aliás, não deixe o Wolfsburg passar para os contra-ataques, o Davis recue um pouco, o Gnabry faça o papel de ponta, tranquilo, aí eu não tenho problema nenhum de tentar trabalhar alguma coisa em back Bayern. O cenário possível aqui é, se o Wolfsburg sair na frente e recuar como fez o Mainz, é bem provável que o Bayern vire o jogo. Isso é uma coisa corriqueira de acontecer, mas não é sempre. Não adianta tu esperar o Bayern tomar um gol e fazer back Bayern sem leitura nenhuma e ficar esperando o dinheiro cair no bolso. Cuidado. Agora, se o Bayern sair na frente pelo estilo do Wolfsburg e aí amplificado por uma crise que vai enfrentando o Wolfsburg, se esse time, depois de tomar o gol, se expor um pouco mais, se emocionar, como a gente costuma dizer, aí os gols do Bayern vão acabar saindo de maneira natural. E aí a gente pode ter um Bayern goleando sim. Tá? E aí, óbvio, se eu estiver trabalhando no mercado de gols, eu não vou achar nada ruim. Perfeito? O outro jogo do dia é Lazio e Genoa, né? A Lazio vem como a segunda, não vou dizer segunda melhor mandante na competição, porque não é, tem 5 vitórias em 8 jogos, mas é o segundo melhor ataque dentro de casa na competição, só perde para a Inter dentro de casa, que realmente é um rolo compressor. A Inter quem está invicta dentro de casa. A Lazio tem 22 gols marcados em casa, né, são mais de 3 gols, quase 3 gols por jogo, e tem 12 gols sofridos. A maioria dos gols sofridos pela Lazio em casa costuma ser em situações de contra-ataque. Afinal de contas, a Lazio dentro de casa contra adversários um pouco mais fáceis, como é o Genoa, por exemplo, a Lazio tem uma linha mais avançada e, obviamente, as situações de gol da Lazio, ou ela toma gol de bola parada, ou ela acaba tomando gol
de contra-ataque. É uma coisa mais esperada, né? Uma cotação de 1,40 é justa, vocês me perguntam? Eu acredito que sim, pela fase fraca que nós temos o Genoa. O Genoa é o 18º colocado na Série A, fora de casa, venceu uma partida apenas, tomou 17 gols e marcou apenas 10. Tem um ataque bem inefetivo, marcou em média apenas um gol por jogo. E vai enfrentar uma Lazio que, com todo respeito, eu não sou fã da Lazio do Sarri. Ainda tenho dificuldade para entender esse time. É só ver que o Empoli está na frente da Lazio. É um time que teria total condição de brigar. Talvez a Fiorentina esse ano esteja fazendo o papel da Lazio ali em cima, com um excelente ataque, com um homem de referência como o Vlahovic, que era o caso, por exemplo, do Ciro Immobile na Lazio. Ainda é um excelente atacante, o Ciro Immobile, obviamente, mas eu esperava a Lazio um pouco mais em cima em relação à posição. Tá? Vale a pena vir buscar esse back? Eu tenho minhas dúvidas. Mas se for para trabalhar gols aqui, quem puxa mais o mercado de gols é a Lazio. O Genoa é um time que, apesar de tomar muitos gols, marca muito pouco. Então, se a gente tiver que contar com o gol do Genoa aqui, talvez um só, pelo nível da equipe, né? Mas a Lazio acaba cumprindo esse papel. Eu acho que cabe para a gente, pelo menos, explorar, né? Como eu trabalho ao vivo, não custa vir para cá e dar aquela olhada, dar aquela espiada no começo do jogo, ver se a Lazio está conseguindo neutralizar os ataques do Genoa. Uma coisa que precisa ser dita, o Genoa tem uma grande força ofensiva nas bolas paradas. Obviamente, como é um time que tem uma dificuldade muito grande na criação de jogada pelo chão, não tem ali um homem talvez de referência para fazer essa criação. Se eu não me engano, o Goran Pandev continua na reserva, né? Já é um cara que está caminhando para sua aposentadoria, já se aposentou da seleção da Macedônia. E, obviamente, o Genoa vai usar muito essas bolas aéreas contra a Lazio. Então, se você está back Lazio, numa situação confortável, você tem um canto para o Genoa, eu, particularmente, não gostaria de pagar. Tá? Então, toma muito cuidado com isso. Tá? Lembrando, estou vindo aqui para conferir se a Lazio vai dar padrão ou não. Não necessariamente para vir fazer back Lazio. Tá? Salernitana e Inter. Bom, aqui não tem como chover no molhado, né? Aliás, tem. Vou ter que chover no molhado. A Inter é um dos melhores visitantes da competição, atrás apenas da Atalanta. Tem 19 gols marcados em 9 partidas, sofreu apenas um gol por jogo fora de casa. É um time que com o Inzaghi vem fazendo uma coisa que eu gosto muito, que é uma marcação-pressão assim absurda de ser feito. Já tomou a liderança do campeonato do Milan e do Napoli, né? Os Tatus que estavam no toco estão começando a descer devagarzinho. A Inter tem muito mais elenco que essas duas equipes. A marcação-pressão da Inter é absurda, eu não sei se ela vai manter essa marcação fora de casa, mas dado a sua efetividade fora de casa, eu imagino que sim. E a Salernitana, coitada, é um time gostoso de se ver, é um time aguerrido, dentro de casa a torcida faz uma festa do caramba, mas são apenas 17 jogos e 2 vitórias, 11 gols marcados em 17 jogos é muito pouco para um ataque e 37 gols sofridos, tá? A Salernitana em casa sofre em média 2 gols por jogo e marca em média quase que meio gol por jogo. Então é muito fraco. Aqui, se você tiver padrão para trabalhar cotações um pouco mais baixas, eu acredito que seja interessante você também vir buscar alguma coisa aqui em back a Inter de Milão, tá? Se ela te der, obviamente, um padrão de back. Para essa cotação de 1,20, para quem tem medo de trabalhar esse tipo de mercado, eu deixo sempre a indicação do meu curso aqui para vocês entenderem o funcionamento do mercado do match odds, das probabilidades, para que vocês percam esse medo bobo de achar que no trade odd baixa não tem valor. É diferente das apostas, tá? Você compra momento no trade, então você pode ficar ali 20, 30, 40 minutos às vezes em back Inter. Se tiver uma pressão muito grande, você não vai perder nenhum ticket, às vezes você vai até ganhar dinheiro, tá? Então, é o que eu faço. Eu compro momentos de superioridade extrema que sejam fáceis de ser observados. E, obviamente, que a Inter consiga neutralizar qualquer escapada da Salernitana, que deve perder esse jogo, tá? Os outros jogos que eu vou fazer vão ser os jogos da Bundesliga 2. Para quem não conhece a Bundes 2, seja muito bem-vindo. É um campeonato que eu gosto muito, que eu só trabalho mercado de gols, eu não trabalho match odds por aqui. A gente tem uma cotação de 1,55, 1,60 do Fortuna contra o Sandhausen. Aí você pensa, peraí, o Fortuna deve estar na liderança do campeonato, né, para ter essa odd. Não, o Fortuna está em 12º. O que explica essa cotação do Fortuna?
Bom, tem alguns fatores. Primeiro é a fragilidade do seu adversário, né? É muito difícil, é muito fácil você jogar contra o Sandhausen. É muito difícil você ter dificuldade contra o Sandhausen. E além disso, o Fortuna vem de uma vitória muito importante contra o Darmstadt fora de casa, né? E um empate em casa com o São Paulo. Talvez ter pego aí esses dois líderes e ter conseguido sair com 4 pontos em 2 jogos tenha feito com que o Fortuna ele tivesse ganhado um pouco de corpo na competição. Para ser bem sincero com vocês, o Fortuna veio da Bundesliga 1 há 2 temporadas, essa é a segunda temporada do Fortuna, e eu me decepcionei bastante. Eu esperava mais do Fortuna na primeira temporada, eu esperava ainda mais nessa segunda temporada, e é um time muito mediano. Tem alguns lapsos de memória, porque é um elenco que está acostumado a jogar a Bundesliga 1. Tem alguns lapsos de memória, por exemplo, pegou o Darmstadt fora de casa, ninguém conseguia ganhar do Darmstadt fora de casa, e o Fortuna foi lá e, além de ganhar, goleou, né? Então tem alguns lapsos de memória de time grande, faz um jogo muito bom, mas com toda a sinceridade do mundo ainda não deu liga. Eu não consigo vir aqui afirmar que o Fortuna não deu liga. Eu posso afirmar que o Fortuna merecia uma posição melhor no campeonato. Mas essa cotação de 1,60 para mim não vale a pena ficar expondo aqui para match odds, porque o Sandhausen é um time bem safado, né? Apesar de tomar bastante gol, ele consegue encontrar os seus gols também, tanto é que empatou a última partida contra o... Cadê? Aqui, ó. O Holstein Kiel em 2-2, ou seja, vem de 2 empates. Não vence há vários jogos, né? A última vitória foi contra o Dresden, fora de casa, mas vem de 2 empates principalmente contra um Kiel, que é um adversário que muita gente tem pavor, né? Ainda tem muito respeito pelo Kiel da temporada do ano passado, e conseguiu segurar o Paderborn dentro de casa. O Paderborn, que como visitante também costuma ser um trator. Então eu não concordo com essa odd do Fortuna, mas eu venho para trabalhar o mercado de gols pela fragilidade defensiva do Sandhausen. Uma coisa que eu preciso listar aqui para vocês, eu vou até escrever para não me esquecer, vou colocar aqui Fortuna e Sandhausen, são as bolas paradas do Fortuna, ou bolas aéreas também, se você quiser comprar algum cruzamento, porque o Sandhausen é o time hoje na Bundes 2 que mais sofre gol de bola parada nessa competição e nesse fundamento, tá bom? É bom ficar de olho nisso, principalmente se você vai trabalhar também o match odds. Holstein Kiel e São Paulo. Pelas essas cotações, você imagina que o São Paulo está em que posição na tabela? Pois é, o São Paulo é o líder da competição, vai pegar o 15º. Aí você pode pensar, porra, tá errado isso aqui, né? Era para ser uma cotação muito mais baixa do São Paulo. O que faz essa odd do Holstein Kiel estar tão baixa e a odd do São Paulo estar tão alta? Primeiro, é o desempenho de visitante do São Paulo, que como líder dentro de casa, com 100% de aproveitamento, 8 jogos e 8 vitórias, não é o mesmo fora de casa. É um time que venceu apenas 3 partidas fora de casa. É um desempenho, entre aspas, de mediano para cima, né? Afinal de contas, ninguém como visitante tem um desempenho assim excepcional, né? Geralmente as competições aqui da Bundes 2 é nivelado por baixo como visitante. Mas tem um fator ainda não tão claro nessa cotação do Holstein Kiel, que é o desempenho do Kiel na temporada passada. Muita gente ainda é viúva do Kiel, e eu sou talvez um deles, que gosto muito do time do Holstein Kiel, que fez uma temporada, que vinha fazendo temporadas excepcionais, e aí chegou a liderar o campeonato alemão da Bundes 2 na temporada passada, daí caiu para segundo. Na última rodada de segundo veio para terceiro, teve que disputar uma promoção com um time que lá de cima, que foi o Colônia, que estava disputando uma relegation, e aí tomou taco nos 2 jogos e acabou não conseguindo classificar. E todo time que disputa uma promoção que chega tão perto e não consegue subir na outra temporada, tem uma queda emocional muito grande. Foi assim com o Heidenheim quando perdeu para o Bremen na temporada retrasada, e foi assim com o Kiel, que foi um time que nessa temporada desandou completamente e não conseguiu manter ali o mesmo aproveitamento. É um excelente time de bola aérea, costuma ser um time de transição muito boa, escanteio muito bom, perdeu alguns jogadores importantes, o Lee, que foi para o mais, chegou até a fazer gol agora no Hertha esses dias, mas é um time que ainda precisa se reerguer emocionalmente. Por isso que eu acredito que o mercado esteja dando essa odd tão alta para o nosso líder aqui, São Paulo, porque eles acreditam que o Kiel tem toda a capacidade de voltar àqueles excelentes tempos que tinha
o time do Kiel. O que eu tenho aqui de interessante? Primeiro, eu tenho duas excelentes bolas aéreas. O São Paulo também tem excelentes jogadores altos. Eu tenho o São Paulo com o artilheiro da competição, que agora já passou, o Sven Michael. E eu tenho, obviamente, um dos melhores ataques dessa competição, com 37 gols contra o Kiel, que tomou 30. Então também seria chover no molhado não vir aqui para buscar um mercado de gols nesse jogo do Kiel contra o São Paulo. Eu só ficaria bastante receoso e indicaria vocês tomarem muito cuidado para não levar muito em consideração essa coisa. O líder quando pega o 15º é back ao São Paulo fácil. Não acredito. Na Bundes 2 não tem essa questão. É muito fácil na Bundesliga 2 o último colocado ganhar do líder. É bem parecido às vezes com o que acontece aqui no Brasileirão, tá? Então toma um pouco de cuidado. Se você vê que está um jogo para gols, explora o mercado de gols. Toma um pouco de cuidado. É muito fácil tomar gol no match odds nas probabilidades da Bundesliga. Muito fácil. Muito fácil o São Paulo começar jogando pra cacete e aí você ter uma situação de contra-ataque do Kiel tomar um gol. E é mais fácil ainda se o Kiel estiver muito bem e você pensar assim, porra, realmente o Theo falou pra mim que na Bundesliga 2 é muito difícil, não preciso ficar levando em conta essa questão do time líder ganhar sempre. Então se o Kiel tá jogando melhor, eu vou fazer lei ao São Paulo. E aí você toma um contra-ataque do São Paulo e toma um gol. É muito comum isso acontecer, então toma muito cuidado, beleza? Então é isso, meu planejamento de hoje, vou ficar com o mercado de gols de Bayer e Wolfsburg, vou no sapatinho com esse Bayer, porque eu não estou confiando tanto na equipe assim, principalmente na parte defensiva sem o Kimmich, tá? Fortuna e Sandhausen é um jogo onde a odd do Fortuna tá bem baixa, consigo entender o motivo, mas o Sandhausen também pode achar os seus golzinhos aqui e que o São Paulo, cuidado, porque apesar do São Paulo estar bem essa temporada passada quem estava dominando também era o time do Kiel junto com o Bochum. Então vamos tomar cuidado com isso. Beleza? Lazio, cuidado. Entre Lazio e Inter, a Inter vai ter muito mais facilidade, mas cuidado com as bolas aéreas do Genoa. Se o Genoa não conseguir chegar lá na frente para criar bolas aéreas, não conseguir passar do meio campo, esse back Lazio pode entrar sim, senhor. Tá bom? Fico por aqui, um excelente fim de semana a todos. Eu volto para a gente fazer o planejamento de sábado, não fica triste não. Não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda, beleza? E ativa as notificações para você receber as notificações aqui dos vídeos. Para quem é membro, para quem apoia o canal, tem um link aqui embaixo e tem um botão aí, seja membro. Eu posto aqui na aba comunidade o nosso PDF de apoio com todas as estatísticas que eu costumo utilizar para fazer as minhas análises e para trabalhar no ao vivo. Fechou? Um abraço.